Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. E se tiverem mesmo interesse em acompanhar o trabalho, coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. E o tema que eu escolhi para hoje é a falta de autoestima, um problema filosófico fundamental. É fundamental terem atenção à questão da falta de autoestima. Uh, a ideia para fazer este vídeo surgiu de uma conversa. Surgiu também de reflexões que eu tenho tido. Eu já fiz vídeos a falar acerca da autoestima, falta de autoestima, a ilusão que uma pessoa tem quando quer trabalhar a autoestima. E eu reparo que quando uma pessoa fala até no materialismo, na ostentação, há muitos problemas que as pessoas vivem por causa da falta de autoestima. E há muitas ilusões, no meu entender. Se a pessoa estudar os grandes filósofos da humanidade, se a pessoa estudar o budismo, o taoísmo e outros grandes filósofos da humanidade, a autoestima é um problema interior. Até estudar a psicologia. A espiritualidade também é importante. A falta de autoestima é um problema interior, não é um problema relacional. E há uma frase que me ocorreu, que eu vi uma vez, uma citação associada a Will Smith. Que uma pessoa pode, o problema da falta de autoestima, ela condiciona a nossa liberdade intelectual e até condiciona em termos de problemas financeiros, porque toda a gente, tenha muito ou pouco dinheiro, tem recursos limitados. Se uma pessoa compra uma coisa, fica com menos dinheiro, mesmo que seja milionário. Mesmo que esse dinheiro quase não signifique nada, mas uma pessoa fica com menos dinheiro. Todos nós temos recursos limitados. Então, esta frase do Will Smith, muito interessante, que eu vi associada a Will Smith, não tenho certeza que tenha sido ele, vi como uma citação dele, uh, muitas vezes as pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar aquilo que não precisam para impressionar pessoas que nem sequer gostam. E eu achei muito interessante essa reflexão, porque às vezes as pessoas tentam compensar a falta de autoestima, e isto é um vídeo terapêutico, não serve para julgar nem para ser moralista. Às vezes as pessoas tentam compensar a falta de autoestima com bens exteriores. Às vezes as pessoas compram um carro, não têm dinheiro para sustentar, vendo o carro como uma extensão de si mesmas, como se estivessem numa competição. Compram um carro como uma extensão de si mesmas e depois, com o intuito inconsciente, as pessoas não se apercebem que é isso muitas vezes. Estão a tentar compensar, que é os outros valorizarem a própria pessoa a partir do seu carro. E às vezes a pessoa tem aquelas competições inconscientes de ciúmes, invejas, as pessoas até competem a ver quem é que tem mais coisas, quem é que tem mais coisas, como a pessoa reduz aquilo que é aquilo que tem. Ou então a pessoa quer resolver o problema, porque isto tem muitas vezes a ver com problemas de falta de autoestima. Às vezes as pessoas endividam-se para comprar coisas, para sentir que as outras pessoas valorizam mais a partir dessas coisas que passam a ter, uh, e não resolvem o problema da autoestima, que é um problema que tem muitas vezes a ver com uma solidão, com um vazio existencial. A autoestima nem sequer tem a ver. Eu, ainda no outro dia tive uma notícia de uma rapariga que se suicidou e eu fui a ver o Facebook e ela era muito bonita, tinha um aspecto muito atraente, mas nada dessa atratividade que faz com que muita gente olhe, que uma pessoa receba atenção. Principalmente quando se é mulher, isso acontece muito. As mulheres normalmente recebem muita atenção dos homens. Nada disso resolve o vazio interior. Não quer dizer que esse seja o único problema dessa pessoa, não tem nada a ver com isso. Mas isto mostra que não é aquilo que nós temos, nem sequer é aquilo que nós temos para mostrar em termos. Por exemplo, a falta de autoestima, ela resolve-se principalmente com meditação. Uma pessoa nem sequer é questão. Uma pessoa não trabalha a autoestima mentalizando a partir de agora eu vou gostar de mim. As coisas não são bem assim. Não é só uma questão mental. A autoestima é uma questão. Como é que eu ia dizer? Tem a ver com a totalidade do ser humano que precisa ser trabalhado. Tem a ver com a dimensão emocional, a dimensão espiritual, a dimensão intelectual. Tudo precisa ser trabalhado. Não tem a ver com uma pessoa, por exemplo. Vamos imaginar. Eu tenho, sem julgamento nem berlim, eu tenho gordura a mais no meu corpo. Eu tenho uma certa obesidade. E por causa disso, entre outras coisas, sinto que as pessoas não me valorizam por causa do corpo que eu tenho. Poderia ser outra razão. Uh, eu poderia ter o corpo, entre aspas, ideal e não me sentir valorizado por causa das pessoas não sentirem atraentes por mim ou sentir que as pessoas não têm atração por mim e sofrer por causa disso. Se eu for, de repente, decidir ir para o ginásio trabalhar o corpo ideal, que é isso do corpo ideal, mas se eu for para o ginásio trabalhar o corpo ideal,
eu posso até criar, entre aspas, o corpo ideal. Mas o problema, o cerne da questão não está a ser resolvido. Porque mesmo que eu crie o corpo ideal para chamar a atenção na rua, para as pessoas me observarem, para sentir que as pessoas têm desejo sexual por mim, que é essa a questão muitas vezes, eu continuo a depender emocionalmente que as pessoas me valorizem para eu gostar de mim. É a mesma questão que leva a comprar um carro sem ter dinheiro para pagar. É mesmo que leva a comprar, às vezes, roupa cara sem ter dinheiro para ter. O problema não é ter coisas caras. O problema é o que é que me leva a comprar as coisas. O que é que me leva a ter as coisas. O que é que me leva a fazer as coisas. E será que aquilo que me está a levar a fazer as coisas está a resolver os problemas que eu sinto pela raiz? Os problemas que eu tenho pela raiz? Será que ter um carro e andar a passear um carro e exibir um carro na rua está a resolver o problema da minha falta de autoestima, o problema do meu vazio existencial? Será que ter o corpo ideal, trabalhar no ginásio, está a resolver problemas existenciais? Problemas... Eu identifico muitas vezes a falta de autoestima. Eu identifico mesmo, claramente, no meu entender. A falta de autoestima tem uma relação profunda com a solidão. Sempre que eu sinto solidão, um vazio interior, um vazio existencial, que é um problema individual, não um problema relacional, eu irei ter naturalmente falta de autoestima. E sempre que eu tenho falta de autoestima, por norma, eu tenho um problema de solidão, um vazio interior. E ele não se trabalha com processos mentais. Ele trabalha-se, no meu entender, com meditação. As pessoas têm de aprender a fechar os olhos e a processar as suas emoções. A parar de fugir daquilo que andam a fugir emocionalmente. As pessoas têm de enfrentar a solidão, enfrentar o vazio, o medo da dor. Só assim, com estes processos todos, é que conseguirão enfrentar e resolver a falta de autoestima. Não é com aquilo que se tem, não é com aquilo que se parece ter, não é com a valorização dos outros, não é com o estatuto social, não é com o poder, no sentido geral, o aumento monetário. Uma pessoa vai ter ou resolver a falta de autoestima. Vai ter autoestima. Porque é uma questão profundamente interior, individual. E não se resolve com coisas exteriores. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, não tenho autoestima, tenho de ir para o ginásio. O ginásio, uma pessoa pode até ganhar saúde, também pode perdê-la, pode até criar um corpo mais atraente para as outras pessoas, vale o que vale, mas não vai resolver o problema da dependência emocional, que também tem questões filosóficas no meio. Há pessoas que têm medo de pensar, chegam a ter medo de pensar, não estou a dizer falar acerca daquilo que pensam. Há pessoas que têm medo de pensar porque têm medo profundo de ser julgadas pelas outras pessoas. Há pessoas que têm medo de sair da generalidade, medo de sair do comum, da forma geral de se pensar, medo de mudar o sistema de crenças, porque têm medo do que os outros poderão pensar acerca de ti, a si. Não se trata apenas de ter medo de falar aquilo que se pensa. Trata-se às vezes de ter medo de próprio pensar algo diferente. Portanto, a falta de autoestima, porque não têm autoestima, não gostam de si, dependem que os outros valorizem, então têm medo de abrir a boca, têm medo de pensar até, porque os outros poderão julgar, porque os outros poderão não gostar, porque os outros poderão não dar atenção, porque os outros poderão não reconhecer. Então, esta questão do problema da falta de autoestima, ela reflete-se até em termos filosóficos e até em termos científicos. Um cientista que não tem autoestima vai condicionar o seu trabalho científico. Porque muitas vezes, de forma inconsciente, poderá estar mais preocupado em ganhar reconhecimento imediato do que em fazer um trabalho profundo. Muitas vezes lidando com coisas que impliquem mudar-se de paradigma, por exemplo, científico. Só que eu posso ser julgado inicialmente por outras pessoas, eu posso ser incompreendido, então é melhor não fazer. E estes processos acabam por acontecer de forma inconsciente. Até neste sentido se consegue compreender que a falta de autoestima é um problema filosófico que precisa de muita atenção. E eu acho que há muita ilusão no mundo. As pessoas vivem com muita ilusão. Eu tenho refletido muito acerca disso. As pessoas não... É aquela questão. As pessoas compram aquilo que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que nem sequer gostam. Estão a compreender? Comprar aquilo que não se precisa, com o dinheiro que não se tem. E às vezes a questão... eu estou com falta de dinheiro, estou com dívidas, então, mas porquê é que compraste as coisas que compraste? E uma pessoa vai à cerne da questão, vai à radicalidade, em termos de radicalidade, a questão de ir à raiz dos problemas, uma questão filosófica fundamental. Uma pessoa vai à raiz dos problemas e há muitas escolhas que as pessoas fazem que destrói a vida delas por causa da falta de autoestima e da tentativa inconsciente de compensação da falta de autoestima. E isto é muito importante ter-se isso em atenção. Eu falei há bocado, não é no ginásio que resolve o problema da falta de autoestima. Isto não significa que o ginásio seja algo errado, não tem nada a ver com isso. Significa que há coisas que às vezes uma pessoa vai tentar resolver de uma maneira e que não resolve. Às vezes é só uma fuga. Às vezes é só uma tentativa de realização.
e de resolução de fora para dentro. Não resolve o problema. Os problemas interiores têm de ser resolvidos de dentro para fora. Portanto, não é aquilo que se tem que resolve o problema. Porque às vezes as pessoas incorporam, às vezes uma sociedade profundamente competitiva, as pessoas incorporam essa competição e só quando ganham a competição é que de repente têm autoestima. É uma ilusão profunda. Só quando têm mais do que o outro. Por isso é que há uma sociedade. Por isso é que na sociedade existe muitas vezes muita inveja, muito ciúme. Porque as pessoas estão muitas vezes a tentar compensar a falta de autoestima com bens materiais, com aquilo que se tem, com aquilo que se aparenta ter, com aquilo que se mostra ter. E é um vazio interior profundo. Há pessoas que têm tudo aquilo que na sociedade se poderia desejar. Dinheiro, fama, reconhecimento, atenção. Todas as mulheres ou todos os homens que se quer, dependendo do desejo sexual. E, no entanto, suicidam-se. Porquê que se suicidam? Que vazio é que lá está que faz com que uma pessoa se suicide, mesmo tendo tudo aquilo que socialmente muitas vezes se deseja? Que o nosso ego deseja. Porquê é que as pessoas se suicidam na mesma? Porquê é que as pessoas às vezes têm tudo, entre aspas, ter bens materiais, mas no entanto se suicidam? E até mesmo ter a atenção dos outros, reconhecimento dos outros. Porquê é que se suicidam na mesma? Porquê é que vazio existencial é que está dentro da pessoa, e outros problemas, traumas podem haver, que questões interiores profundas é que não estão a ser resolvidas, que levam ao ponto de uma pessoa se suicidar. Isto são questões filosóficas fundamentais. Não se trata apenas de Albert Camus, a questão filosófica fundamental é o suicídio, ou o suicídio é uma questão filosófica muito importante para se ter em conta, pode-se refletir acerca disso. Também é muito importante. O que é que leva as pessoas a suicidarem-se? O que é que leva as pessoas a comprarem aquilo que não podem, aquilo que não precisam, para impressionar as outras pessoas? E muitas vezes endividando-se profundamente. O que é que leva as pessoas a não ter autoestima e irem para o ginásio para procurar criar um corpo ideal que não existe? Para tentarem resolver um problema interior que não resolvem dessa maneira. A pessoa pode até criar o corpo ideal. Aquele corpo ideal as pessoas valorizam muito as outras pessoas. A pessoa sente que as outras pessoas valorizam muito. Mas dentro existe um vazio interior. E a pessoa continua a depender emocionalmente do que os outros pensam. A pessoa não pode abrir a boca. A pessoa tem um corpo ideal. Sente valorizada pelos outros. Vive uma falsa autoestima. Uma ilusão de ter autoestima. Continua a depender emocionalmente do que os outros pensam ou dizem acerca de si. A pessoa continua com um problema interior para resolver. Porque não é o aspecto do corpo físico. Não é aquilo que se vê ao espelho. A autoestima não tem a ver com aquilo que se vê ao espelho. A autoestima é uma pessoa prova a sua autoestima, uma pessoa vê a sua autoestima, uma pessoa trabalha a sua autoestima de olhos fechados. Uma pessoa obrigada a enfrentar tudo aquilo que sente, tudo aquilo que anda a fugir. E uma pessoa estudando budismo, estudando taoísmo, estudando grandes filósofos da humanidade, uma pessoa compreende isso facilmente. E até estudando psicologia. Ou filosofia aplicada à felicidade. Há muitos livros, uma pessoa pode ler muita coisa, uma pessoa pode estudar muita coisa. Mas acima de tudo eu recomendo que uma pessoa tem de fechar os olhos para meditar. Parar de fugir de si. É que a pessoa que muitas vezes quer resolver o problema da falta de autoestima, que é um problema interior, mas fugindo de si. Portanto não está a resolver, às vezes está a arranjar mais problema. Que é a questão de comprar coisas que não se tem forma de sustentar. Mas com a ilusão, é tudo inconsciente, as pessoas não se apercebem. Mas com a ilusão, depois de ter aquele carro, porque é do carro porque falou-se isto em conversa recentemente, então é uma questão filosófica muito importante, no meu entender, porque isto afeta milhões de pessoas, isto é muito importante mesmo, porque as pessoas endividam-se com isso e não têm noção que a energia sexual, competir, chamar a atenção, uma energia sexual doentia, tem de chamar a atenção, tem de competir, tem de ganhar, eu tenho de me sentir valorizado pelas outras pessoas. Eu estou andando na rua, muitas vezes com um carro, olhem para mim, valorizem-me por causa do meu carro, valorizem-me por causa do meu carro. Um carro que deveria ser apenas um meio de transporte é utilizado como um símbolo de estatuto social. Ou então um símbolo para ser julgado. Olha para aquela pessoa com aquele carro tão foleiro. Nem tem interesse, até tem vergonha de cumprimentar. Vocês estão a compreender o que é que está por trás? As pessoas deixam de se amar umas às outras. As pessoas deixam-se de valorizar umas às outras. E passam a valorizar uma coisa que não interessa. Um bem material. É um meio de transporte. Eu estou a falar desse meio de transporte, poderia falar outra coisa. Isso só demonstra a falta de amor, a falta de simpatia, a falta de compaixão, a falta de carinho que as pessoas têm umas pelas outras. As pessoas valorizam-se por causa do estatuto social, valorizam-se por causa do carro que têm, valorizam-se por causa do corpo que têm. As pessoas julgam-se umas às outras desta maneira. E o vazio continua por ser resolvido. E não há autoestima. E onde é que está a felicidade? E se nós temos de fazer um discurso filosófico acerca da felicidade, onde é que está a felicidade? A grande finalidade humana
o grande telos, a grande teleologia da humanidade, a felicidade, onde é que ela está? Isto numa visão aristotélica e não só. Não existe. Porque as pessoas não estão a resolver os problemas interiores pela raiz. É a questão da radicalidade. Ir à raiz dos problemas. Radicalidade filosófica. Eu falo disso no meu livro, essa questão da radicalidade, essas questões filosóficas, eu falo disso no meu livro, Filosofia e Felicidade. Não tenho aqui. É muito importante uma pessoa pensar acerca disso. Também falo acerca da importância da questão da liberdade dos escravos. Falo na obra que eu escrevi, A Liberdade dos Escravos. A importância da autoestima para uma pessoa poder ser livre. E quando uma pessoa não tem autoestima, a pessoa acaba por viver uma espécie de escravidão inconsciente. O inconsciente não tem de ser uma realidade que existe por si só, pode ser simplesmente falta de consciência, falta de colocar consciência nos assuntos, nos problemas. E é isso que a meditação provoca. A meditação provoca a pessoa, obriga a pessoa a colocar consciência onde muitas vezes não tem consciência. A pessoa não se apercebe, faz coisas por piloto automático, por macaquinho de imitação. A pessoa incorporou uma educação, incorporou uma formatação sociocultural, uma formação sociocultural, e a pessoa vai vivendo toda toda a formatação cultural que tem e que recebeu, toda a educação. E a pessoa não se conhece a si mesma. A pessoa não se coloca em causa, a pessoa não se questiona. E vive hábitos, tradições, que muitas vezes em nada realizam o ser. Esta é a questão da individuologia. A importância da pessoa se realizar dentro daquilo que é a sua própria individualidade. E nós temos de refletir profundamente acerca disto. Eu acho mesmo que a questão da autoestima é uma questão filosófica importantíssima. E não apenas em termos de filosofia aplicada à consciência e à felicidade. Até em termos de filosofia do conhecimento, de filosofia da ciência. Acreditem que o trabalho de um cientista que está, entre aspas, a descobrir coisas novas, ou que pode descobrir coisas novas, e que pode fazer uma descoberta que propõe uma mudança de paradigma, o trabalho de um cientista que tem autoestima e o trabalho de um cientista que não tem autoestima são muito diferentes em termos de liberdade intelectual. Em termos de exercício hermenêutico. Em termos de relação lógica com os assuntos. Lógica e não falaciosa, por exemplo. Portanto, a questão da autoestima é uma questão filosófica fundamental, importantíssima. E nós precisamos de colocar atenção nela. Porque há pessoas que estão a destruir as suas vidas. Há pessoas que estão a viver uma ilusão, estão a fazer escolhas, caminhos, percorrer caminhos, com a ilusão, de forma inconsciente, que estão a resolver o problema da falta de autoestima, ou estão a fazer isso por causa da falta de autoestima, e não se apercebem. A felicidade está longe. E as pessoas vão correndo alegremente em direção ao abismo. Uma falsa alegria. Porque há uma infelicidade profunda. Há muitas coisas que as pessoas fazem, e essa é as vantagens de uma pessoa ser observadora, com amor no coração, não pode haver julgamento. Observar, eu quero que o meu trabalho contribua para a felicidade das pessoas, mesmo que eu tenha de falar de coisas desconfortáveis. E eu vejo que há muitas pessoas que compram coisas, compram carros, não têm dinheiro para sustentar, às vezes deixam de passear porque querem ter aquele carro, porque quando vão na rua sentem-se valorizadas pelas outras pessoas. Isso é tudo ilusão. Olham para cima, de cima para baixo para outras pessoas porque têm um carro. Olha o lixo. O lixo sociocultural. Eu fiz um vídeo a falar o pré-lixo. Todas essas coisas, bens materiais, o carro que as pessoas têm, isso é pré-lixo. É uma coisa que agora é o que é, que a pessoa pode utilizar como estatuto social, como meio de transporte, mas que um dia será lixo. As coisas vão se degradar de uma maneira ou de outra. Portanto, a pessoa usa como símbolo e como estatuto social um pré-lixo, uma coisa que será lixo. E deixam-se valorizar umas às outras, com base em coisas mais importantes, muitas vezes mais subtis. Por isso é que a solução, que às vezes pode parecer um bocado utópica, um bocado ao lado, ou um bocado seja o que for, que é a solução para todos os problemas do mundo é o amor. Se calhar é. Se calhar milhares de problemas que uma pessoa vê no mundo seriam resolvidos se as pessoas chamassem mais umas às outras e deixassem de ligar a coisas fúteis. Como é que um carro resolve a falta de autoestima? Como é que o corpo ideal resolve a falta de autoestima? Como é que ter coisas para mostrar, ganhar competições sociais resolve a falta de autoestima? E muitas vezes ainda se pensa, de forma inconsciente, que a autoestima é um problema menor. Essa autoestima é mais para pessoas de autoajuda. Não é uma questão filosófica central. Não, a falta de autoestima condiciona o trabalho do filósofo, o trabalho do pensamento crítico, condiciona a liberdade intelectual. Uma pessoa que depende emocionalmente, essa questão emocional, que é a autoestima e não só emocional, condiciona o meu exercício intelectual. Porque eu, de forma inconsciente, eu vou estar mais centrado em buscar reconhecimento,
buscar atenção, buscar todo esse tipo de coisas, do que exercer-me intelectualmente, mesmo que possa dizer e pensar coisas confortáveis, que provoquem desconforto intelectual, que impliquem a necessidade de eu sair da minha zona de conforto intelectual. A zona de conforto intelectual pode ser pensada desta maneira como uma zona em que poderei ser incompreendido pelos outros. Porque poderei pensar e dizer coisas diferentes. E por norma, principalmente quem não tem autoestima, quem diz que pensa coisas diferentes, é julgado, é criticado. Por isso é que uma pessoa precisa de força interior. E a autoestima é também uma questão de força interior. A autoestima é principalmente uma questão da independência intelectual. Se a pessoa quer resolver a autoestima e não está a adquirir ou a trabalhar a sua independência emocional e intelectual, a pessoa não está a resolver a falta de autoestima. Se uma pessoa for para o ginásio só trabalhar o corpo, o aspecto físico do corpo, às vezes nem sequer está a ganhar saúde, às vezes está a perder, só trabalhar o aspecto físico do corpo, mas continua sem desenvolver a independência intelectual e emocional, a pessoa não está a trabalhar a autoestima, a pessoa está a criar um corpo ideal qualquer. Às vezes a pessoa vive com carências afetivas e sexuais que não estão a ser trabalhadas, que não estão a ser resolvidas, em que uma pessoa não está a dar atenção. Então tem de criar aquele corpo ideal para se sentir atraída, valorizada pelas outras pessoas. Mas o vazio continua lá a estar. Vazio existencial. Um problema filosófico fundamental. Portanto, não vou amassar mais. Eu deixo aqui uma reflexão filosófica. O objetivo é contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Não é ser julgador ou moralista. Mas isto tem uma função terapêutica. E por isso é que eu faço este vídeo. Tenho obras a falar acerca disso. Vocês podem ir ver no canal do YouTube. Eu tenho lá as obras na parte acerca de. Tem lá as obras. Podem comprar em formato e-book, em formato digital. Eu falo acerca dessas coisas. Eu tenho outros vídeos a falar acerca disto. Porque a falta de autoestima é um problema filosófico fundamental que precisa de muita atenção. Falo acerca disso, nomeadamente, na Liberdade e os Escravos, que tem uma resenha do Dr. Jorge Humberto Dias que apareceu numa revista internacional de filosofia aplicada, a última revista, neste momento, que vou publicar o vídeo, a revista A0, creio que da Universidade de Sevilha. Portanto, nós temos de refletir filosoficamente acerca destas coisas. E a obra Filosofia e Felicidade, não sei se disse isso. Na obra Individuologia também fala acerca disto, de uma maneira ou de outra. Portanto, se gostarem deste vídeo, ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam, comentem, partilhem os vídeos, subscrevam o canal, coloquem lá em cima no sininho se quiserem receber uma notificação sempre que eu partilho um vídeo. Coloquem atenção no problema da autoestima, da falta de autoestima, ou seja o que for, porque é uma questão filosófica fundamental. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.